não esquecendo em vossas orações de orar pela vida do pastor Carlos, que nesse momento se encontra em Botucatu, com um trabalho especial que terá lá hoje. Nós teremos batismo em Botucatu depois de algum tempo. Hoje o céu está em festa devido a isso. Então, sem esquecer de orar por ele, que está trabalhando lá, no seu retorno, na sua volta, que Deus o cubra com a sua graça e que tudo ocorra bem, na glória de Deus. Vamos ficar em pé e fazer a leitura do texto de Gênesis. No capítulo de número 3, onde tudo começou mal para nós, no verso 7 até o 10, Gênesis, capítulo 3, verso 7 ao 10, e a palavra de Deus diz assim: Então foram cobertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, coseram, pois, folhas de figueira, e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Aonde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Vamos orar? Senhor, a tua palavra está diante de nós. Por natureza, ela nos confronta, ela nos desafia, ela coloca em questão tudo aquilo que nós somos, em detrimento a tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Que o Senhor nos ajude a compreendê-la essa manhã, e que também o Senhor nos ajude a vivê-la, porque a expressão de te amar é viver aquilo que o Senhor tem dito. A demonstração que nós o amamos é quando nós praticamos a sua palavra. E que o Senhor encontre em nós, essa manhã, corações humildes, de reconhecer que os teus caminhos são melhores do que os nossos, e que a tua vontade é melhor do que a nossa. Em nome de Jesus, agradecemos o Senhor. Amém. Pode se assentar. Se tem uma coisa que me impressiona em Deus, embora em Deus tudo me impressione, pelo fato de ser aquilo que Ele é, e pelo fato de perceber aquilo que eu sou, mas dessas muitas coisas que me impressionam em Deus, uma delas é a maneira de como Deus lida com as nossas questões mais críticas e cruciais. A maneira que Deus trata com aquilo que para nós é desafiador. A maneira que Deus resolve uma situação aparentemente insolúvel. Então, além de todas as outras coisas que admiramos em Deus, e que em Deus nos chama a nossa atenção, uma dessas coisas é essa forma de Deus lidar com as questões mais críticas que nos rodeiam, com os problemas mais sérios que nos assolam. O que me enche de entusiasmo, às vezes, quando eu vejo ou quando eu percebo Deus em ação, é essa maneira evidente de como Ele conduz, ou como Ele se conduz em ação. Deus é sempre imprevisível. Quando a gente pensa que Ele vem pela esquerda, Ele vem pela direita. Quando a gente acha que Ele vem por cima, Ele vem por baixo. Quando a gente pensa que Ele vai agir, Ele não age. Quando a gente pensa que Ele não vai agir, Ele age. Quando nós precisamos um sim, Ele nos dá um não. Quando nós esperamos um não, Ele nos dá um talvez. Então essa maneira de Deus agir, essa maneira de Deus conduzir em ação, isso impressiona. Isso motiva a olhar para Deus com um olhar mais humilde e de saber o quanto Ele é imprevisível para cada um de nós. Olhar e ver como Deus escreveu a história e como Ele conduz essa história é o que nos impressiona. Agora, muito mais me impressiona é compreender, como também contemplar, como Ele escreveu a minha história, ou como Ele escreveu a sua história, ou como Ele anda escrevendo a nossa história. Isso impressiona. A gente sabe que a nossa história está sendo escrita, nós somos co-participantes dessa história,
Nessa história Deus é o personagem principal, mas nós somos o personagem também principal, porque a história é nossa, é Deus quem escreve, mas é nós que a vivemos. Então, a maneira que Deus escreve a história, a maneira que Deus produz a história, a maneira que Deus conduz a nossa história, isso também deveria nos encher de um entusiasmo muito grande. Nós somos resultados, ou melhor, nós somos frutos da bondade e da graça misericordiosa de Deus. Sabiam que se não fosse a misericórdia do Senhor, hoje nós não estaríamos aqui pela manhã? O autor de Salomão, em uma das suas obras sapienciais, eu não sei se é Provérbios, não lembro, mas ele vai dizer que é as misericórdias do Senhor, as causas, os motivos, as razões de não sermos o quê? Consumidos. Então, a demonstração da misericórdia dele é que nós estamos aqui hoje. Quando Adão, aqui a gente olha para o texto, que não somente é um indivíduo, ou seja, um ser individual, mas um representante de toda a raça, quando esse Adão optou pela vida distante de Deus, porque é isso que ele faz aqui no capítulo 3, e se enveredou pelos seus próprios caminhos, sendo Adão agora o seu próprio Deus, porque quando alguém quer escrever a sua própria história, se enveredar pelo seu próprio caminho, automaticamente ela se coloca no lugar de Deus. Automaticamente ela se põe como sendo ela mesma Deus, repleta de egoísmo, repleta de uma vanglória que não existe, repleta de uma capacidade que não foi dada a ela, repleta de uma autonomia que ela não tem e de direitos que não lhe pertencem. Então, quando o ser humano se propõe a ser tudo isso, ela se coloca no lugar de Deus. E nesse momento nós encontramos um Adão pensando assim. Um Adão que não somente é um indivíduo, como nós, mas é um representante de toda uma raça. Todos nós pecamos em Adão. Todos nós sofremos as consequências do erro de Adão. Todos nós hoje estamos maculados porque um dia Adão se maculou devido a uma escolha, por ter optado pela distância, viver distante de Deus e de se enveredar pelos seus próprios caminhos, sendo ele, como eu disse, o seu próprio Deus. Agora, diante dessa grosseria humana, diante desse absurdo da humanidade encontrado em Adão, Deus tinha somente 2 caminhos a trilhar, porém, uma única escolha a fazer. Diante de Deus estavam 2 caminhos, e também diante de Deus estava uma única escolha. Ou Deus destruía tudo, por causa daquilo que Adão fez, acabaria com essa história, começaria tudo de novo, resolveria o problema, hoje nós não sofreríamos mais, se Deus tivesse destruído tudo no passado, porém nós não estaríamos mais aqui. Ou Deus destruiria tudo, ou Deus perdoava tudo. 2 caminhos a trilhar, porém uma escolha a fazer. Ou ele destrói tudo, ou ele perdoa tudo. Entre destruir tudo e perdoar tudo, ele opta em perdoar tudo. E esse tudo que Deus perdoa está os meus pecados passados, os meus pecados presentes e os meus pecados futuros. Em Cristo, Deus passa uma borracha em tudo isso. A questão é que quando eu peco no presente, as consequências me acompanham. Eu não estou livre das consequências das minhas escolhas. Deus me perdoou, mas eu sofro quando eu opto por um caminho distante dele. Deus me perdoará, mas eu sofro as consequências dos meus erros, das minhas escolhas. Davi adultera com Betseba, e Betseba também adultera com Davi, porque o erro não é somente em Davi, está na mulher também, que provoca o homem. Quem mandou ela tomar banho? Ali diante da varanda do Davi. A gente ali também vê uma mulher que provoca, que seduz um homem, e esse homem é o rei. O rei, por ser Deus na terra, ou por se achar ser Deus na terra, achava que tinha o direito de tomar posse daquilo que não era dele. Nesse caso, a mulher de Urias. Automaticamente Deus perdoa Davi. Davi chora, lamenta. Um registro desse lamento de Davi, que era tão sincero, é o Salmo 51.
Você vê ali um homem de uma alma que sofre, uma alma sofrível, uma alma que ali sente a amargura e a dor de um pecado. Automaticamente Deus perdoa. Davi, limpa, lava o teu rosto, se perfuma e vai para casa. Tanto que ele vai e faz Salomão, né? Logo depois disso. Mas Deus perdoa automaticamente o pecado de Davi. Porém, as consequências lhe acompanham. O reinado de Davi nunca mais foi o mesmo. Entre a família de Davi acontece incesto. O seu filho tem relação sexual com a sua irmã, de forma violenta. O seu filho mais velho vai tomar o reino do seu pai. Davi tem que se passar por doido de vez em quando, para não ser morto por Saul. Então, a consequência do pecado acompanhou, mas ele foi perdoado imediatamente. Por quê? Entre a escolha de destruir tudo e a escolha de perdoar tudo, Deus opta em perdoar tudo. Mas nesse perdoar tudo, nós sofremos as consequências das nossas más escolhas. Essa é a grande questão. É por isso que não nos cabe, nós como igreja, julgar o pecador. Nos cabe nós como igreja restaurar o pecador. Porque é Deus quem julga. É Deus quem sentencia. E entre reparar o pecador, a igreja tem a sua disciplina. E a disciplina da igreja é para restaurar o pecador, de forma alguma a destruí-lo. O pecador não deve entender dessa forma, e nem muito menos a igreja como punidora, mas sempre na visão de restaurar, porque quem julga é Deus. E se Deus tiver optado em perdoar tudo, quem somos nós para julgar tudo? Nós avaliamos tudo, e para prevenir que a igreja caminhe para um caminho ruim, nós disciplinamos, porque a disciplina é bíblica. E se a igreja não disciplinar, ela não mantém firme o seu papel. Diante dos dois caminhos, como eu disse, ele precisava fazer a escolha. Ele opta em perdoar tudo. E nós somos provas disso. Nós estamos aqui porque nós somos prova de que Deus perdoou tudo. Nós somos prova que Deus optou em restaurar a humanidade no lugar de destruí-la. Só que para restaurar a humanidade, alguém morre para que essa restauração seja possível. Seu perdão chegou até nós, e nós somos prova dessa bondosa escolha. No entanto, a escolha de perdoar tudo, juntamente com o seu ato perdoador, veio o sofrimento. Para que nós hoje pudéssemos desfrutar desse grande benefício de se sentir perdoado, alguém um dia sofreu. E sofreu de uma forma que jamais podemos imaginar a grandeza, a profundidade e o tamanho desse sofrimento. Para que a gente tivesse esta alegria que nós estamos tendo agora, por exemplo, de cultuar a Deus com o coração alegre, por um breve e inesquecível momento, o céu veio em lágrimas. A primeira vez na história que se registra o céu em lágrimas. Parece que desabou o céu nesse momento. O que estava em questão era a vida de um filho. O que estava em evidência era a morte de uma pessoa que nesse mundo não deveria morrer. E por tamanha injustiça, o céu vem em lágrimas. Um registro que eu acho interessante num filme é A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Jesus está sendo crucificado, a câmera vislumbra o céu. E aí você percebe que na própria câmera vai se formando uma gota de água. E aí depois dessa gota de água cai. E quando ela cai no chão, a terra abre. A noite, o dia vira noite. A natureza clama. A demonstração dessa gota cair do céu é como se fosse a lágrima de Deus. Deus chora quando o seu filho diz: está consumado. Quando o seu filho traz para si o meu pecado e o teu, tanto o passado, o presente e o futuro, e ele diz: Pai, eu consumei tudo. Aí há o registro da câmera, a gota caindo e o céu se abrindo. A primeira vez em todo o registro da Bíblia que o céu chora por alguma coisa.
Deus chorou a morte do seu Filho e a restauração da humanidade. Nós somos restaurados porque alguém teve que pagar o preço por nós. E quando a gente olha, no caso desse casal aqui, para que a vergonha desse casal fosse coberta, e tantos outros homens ao longo da história, para que a vergonha desses homens também fosse coberta, e nessa vergonha desses homens está a minha e a sua, um preço teve que ser pago. Sabe por quê? Porque folha de figueira, como pensava Adão, não cobra vergonha de ninguém. Justiça humana não cobra vergonha de ninguém. É como se o Adão quisesse fazer com as suas próprias mãos aquilo que era impossível para ele fazer. Cobrir a sua nudez. Esconder a sua vergonha. E para esconder a sua vergonha, ele usa folha de figueiras. Como se folha de figueira fosse necessário para isso, fosse possível fazer isso. A gente sabe que é impossível. Para que a nudez fosse coberta, tinha que haver sangue. Para que a nudez fosse coberta, o couro de um animal, a pele de um animal, e nesse caso de um cordeiro, deveria ser tirada. E tudo isso para que a humanidade novamente pudesse olhar Deus nos seus olhos. Sabia que quando o nosso pai Adão aqui peca, a primeira consequência desse pecado é a vergonha de não poder mais olhar Deus nos olhos. Nós não mais conseguimos olhar nos olhos de Deus. Vai dizer os autores que nesse momento nasce aquilo que nós chamamos de pudor, da vergonha. Eu não mais consigo olhar nos olhos de Deus, porque ao olhar nos olhos de Deus, esse olhar me acusa. Esse olhar revela que eu estou nu. Esse olhar revela que alguma coisa aconteceu na história e que há consequência por isso. Então o ser humano só fica olhando para baixo, não mais consegue olhar nos olhos de Deus. Nesse momento aqui nasce o pudor. Mas um sangue teria que ser derramado. O corpo deveria ter que ser partido. E é interessante que corpo e sangue sempre vêm nos acompanhando ao longo da história. Quando Jesus ali está na mesa, no seu último momento com os seus discípulos, ele pega um pão, parte esse pão e diz para ele: esse aqui é o meu corpo. Ele se remete ao Gênesis, porque lá um corpo também foi partido. Ele pega uma taça de vinho, bebe aquela taça de vinho e diz: isso aqui é o meu sangue. Como relembrando que lá no Éden um sangue foi derramado também, para cobrir a nudez de um homem. Corpo partido, sangue derramado, sempre nos acompanhou ao longo da história. Meus irmãos, eu já disse, todas as vezes que nós tentamos encobrir os nossos erros, nos justificando, nós estamos nus diante de Deus. O nosso pecado está à mostra. Todas as vezes que nós encontramos desculpas para aquilo que nós fazemos, nós estamos colocando folha de figueira na nossa nudez. O que vai fazer a reparação dessa vergonha exposta é reconhecer o sacrifício. É reconhecer que o corpo foi partido e que o sangue foi derramado para restaurar isso daqui que eu tento esconder com as minhas justiças. Que eu tento esconder me justificando. Que eu tento esconder dizendo que foi o outro que errou por mim. E eu culpo o outro no meu lugar. A gente vai encontrar isso daqui futuramente. Quando eu estou diante de Deus e o meu pecado se torna evidente, a minha nudez se torna evidente, a única coisa que é capaz de me cobrir é quando eu confesso meus pecados. É quando eu reconheço que o corpo foi partido e que por mim o sangue foi derramado. Nesse momento eu encontro perdão. Nesse momento eu encontro o coração em paz de que os seus pecados foram levados na cruz. E que eles são válidos para mim, porque hoje eu me sinto perdoado. Ao decidir por nós, Deus sacrificou seu Filho. E esse sacrifício até hoje nos constrange e atrai. É o grande benefício do sacrifício. Por um lado nos constrange, por um lado nos constrange, e por outro lado nos atrai. Eu me sinto envergonhado, mas ao mesmo tempo seduzido por aquilo que Ele fez. Me constrange e me atrai.
me pune com o seu olhar e me torna culpado, e ao mesmo tempo me mostra que há perdão e que hoje eu sou perdoado. Ele fez isso por nós. Falar sobre essas coisas nos traz um profundo entusiasmo, como eu disse no início. E o que mais nos impressiona, o que mais me impressiona, é a maneira que Deus lidou e que lida com as questões mais difíceis e intrigantes ao nosso respeito. E uma única pergunta, como nesse texto aqui tem, e justamente a reflexão do nossa mensagem essa manhã, uma única pergunta foi capaz de centralizar, foi capaz de harmonizar, foi capaz de resolver a recente vida errante de um jovem casal. Jovens, tinham 900 anos. Para quem ia viver eternamente, 900 anos era muito novo. Então esse jovem casal, por meio de uma única pergunta, centraliza novamente a sua vida, e a partir desse momento, pode reescrever uma nova história. E a pergunta que Deus faz é: Adão, aonde você está? Onde estás? A história, ela é construída e fundamentada por grandes perguntas. O avanço da humanidade, será que há avanço assim? Se deve às perguntas que por outros foram feitas, mas que também estavam em nós, e que nós, se tivéssemos a oportunidade, também teríamos fazido, ou teríamos feito. A primeira grande pergunta diz respeito ao sentido da vida. A primeira grande pergunta na história da humanidade é saber se a vida tem sentido. Por que existe a vida no lugar de não vida? Essa é a pergunta que a gente faz. Por que eu existo, se eu poderia não existir? E se vivemos, por que nós vivemos? Se a vida tem um propósito, qual que é o propósito da vida? E se Deus nos colocou com um propósito de vida, que propósito seria esse? São grandes perguntas, que a nossa vida depende delas. Porque se existe um Deus, vai dizer o pastor Ariovaldo Ramos, então existe um jeito certo de viver. Se Deus não existisse, a gente poderia viver de qualquer jeito. A humanidade estava livre para escolher a forma optativa de viver. Porém, se existe um Deus, então existe um jeito certo de viver. E é esse jeito certo de viver que faz o sentido para a vida. E é o sentido da vida que vai me trazer razão para viver. E é tendo razão para viver que vou viver bem. Percebe que são perguntas importantes? Perguntas intrigantes e ao mesmo tempo essenciais. E que só podem ser respondidas em Deus e a partir de Deus. A primeira grande pergunta foi o sentido da vida. Estas são algumas das perguntas não triviais, ou seja, que não têm importância, elas são importantes sim. São perguntas que não são feitas na vida cotidiana, porque ninguém se faz sequer a pergunta sobre o sentido de vida. Eles vivem, mesmo sem sentido para viver. Trabalho para comer, como para trabalhar, trabalho para comer, como para trabalhar, não tem sentido. Círculo vicioso. Não há razão para viver nesse sentido. Não existe uma causa maior pela qual morrer, e por isso não vivo por essa causa. Nós nos acostumamos a acostumar com a vida, tal como ela nos parece, ou tal como ela se apresenta a nós. Respondemos perguntas que não são feitas. Só nos preocupamos com aquilo que só tem valor prático, com aquilo que traz resultado prático. Com aquilo que está além do que é prático, nós não nos preocupamos. E isso é um erro gravíssimo. Isso é um erro gravíssimo. Eu lembro da estudante, quando eu dava aula no ensino médio de filosofia, ela perguntou assim: ô professor, esse negócio aí de filosofia é bacana, eu acho até interessante, mas como é que eu vou usar isso amanhã para comprar pão na padaria? Pergunta prática. Ela queria saber como é que eu aplico isso na vida prática. Por quê? Só vai ter validade para mim se tiver resultados práticos. Pragmatismo. Como é que eu aplico isso? Eu vou comprar pão na padaria, como é que eu uso a filosofia para isso? É como se dissesse, como é que eu uso a teologia também
para comprar pão, para comprar as coisas, para me manter vivo? A resposta que eu dei foi: minha filha, a vida não se resume ao mero fato de comprar pão. Eu acho que a vida é muito mais que comprar pão. A vida é tão bonita, como diz o autor, o poeta, que vocês conhecem muito bem, mas que eu não vou falar porque está sendo gravado. A vida é tão bonita que não se resume a coisas práticas, ela é muito mais do que isso. E é esse muito mais do que isso que Deus nos apresenta todos os dias. Que às vezes não tem finalidade prática, mas tem razão, inclusive, para viver praticamente. As coisas que estão além daquilo que as pessoas consideram como não tendo importância nenhuma. E que são as coisas mais importantes da vida. E que não são perguntadas por todo mundo. Só por aqueles que perceberam que a vida é muito mais do que o mero fato de comprar pão. Eu comentei essa experiência, ou falei dessa experiência que eu tive, só para mostrar a vocês, só para mostrar a intenção de como algumas pessoas estão perdidas por acreditar que a vida se resume àquilo que a gente vê. Que a vida se resume ao emprego que nós temos, que a vida se resume ao grande salário que temos, que eu não tenho, mas que gostaria de ter, mas que um dia terei, se assim Deus permitir, e se não permitir também estarei feliz, porque a vida com Ele é muito mais do que isso. Percebe? Para mostrar que as coisas que são passageiras não devem tomar o espaço das coisas que são eternas. Que quando Ele nos chamar, e Ele vai nos chamar um dia, e se Ele nos chamar, Ele voltará e chamará todo mundo junto ao mesmo tempo, a gente vai perceber nesse chamado, ou nesse chamado coletivo ou particular, que existiam outras coisas mais importantes na vida. Muito mais do que dinheiro, muito mais do que posição social, muito mais do que pertencer a um grupo. Existem coisas mais importantes. E essas coisas mais importantes que nós descobrimos com as perguntas que a gente faz e com as respostas que a gente dá para as coisas da vida. Nós somos produto ou produtos das perguntas que fazemos e das respostas que encontramos. Eu sou aquilo que eu penso. Você é resultado daquilo que você pensa ser. Nós somos, enquanto humanidade, produtos do pensamento de Deus. A gente nunca deve esquecer isso. A pergunta que Deus fez a Adão, depois de sua desobediência, a princípio para nós é incompreensível. Por quê? Porque tantas coisas ele poderia perguntar. Por que ele vai perguntar para o homem onde é que o homem está? Se ele poderia perguntar tantas outras coisas. E o que é mais interessante é que nós sabemos que Deus tem alguns atributos que nós não temos. Por exemplo, Deus é todo-poderoso, Deus conhece todas as coisas e Deus está em todos os lugares. Onipotência, onipresença, onisciência. Quando a gente olha para essa pergunta que Deus faz para o Adão, não tem sentido. Porque Deus está em todos os lugares e sabe todas as coisas. Então por que ele pergunta para o homem onde o homem está? Parece que não tem sentido nenhum, né? Se Deus está vendo o homem atrás da moita, da árvore, por que Deus pergunta, Adão, aonde você está, sabendo que Adão está ali? Sabemos que Ele está em todos os lugares, Deus, e ao mesmo tempo. Essa pergunta que Deus faz a Adão é incompreensível a princípio para nós. Não é uma pergunta de localidade que Deus faz para Adão. Localidade geográfica. Quando Deus pergunta, Adão, aonde você está? A pergunta não deve ser entendida como localização. Porque Deus está vendo um homem atrás da árvore, se escondendo, envergonhado. A pergunta ela deve ter uma outra resposta. A pergunta deve ter um outro sentido. Deus faz a pergunta onde está, não porque o homem estivesse separado do seu conhecimento, mas nesse momento o homem está separado da sua comunhão. Deus não mais percebe Adão nele. Adão já não mais se encontra em Deus.
Então não é do conhecimento de Deus que Adão está distante. Adão está distante da comunhão com Deus. Essa comunhão foi perdida por causa das suas escolhas. Isso aqui é a grande consequência das nossas escolhas, está vendo? Como não vale a pena escolher de forma errada? Ou escolher aquilo que não traz, de fato, benefícios para nós? Se a gente percebesse o mal que as nossas más escolhas causam a nós, nós pensaríamos 2 vezes antes de fazê-las. Olha só, perdoe a expressão forte, a desgraça que aconteceu na vida de Adão. Ele se distancia não somente do conhecimento de Deus, não é do conhecimento de Deus que ele se distancia, mas é da comunhão com Deus. E é o fato de se distanciar dessa comunhão com Deus que esse homem se esconde desesperadamente por aí, porque não tem coragem mais de olhar nos olhos de Deus, não tem mais cara para isso. Aqui nasce o pudor. Eu não tenho mais coragem de olhar nos olhos de Deus, eu me sinto envergonhado por aquilo que eu fiz. Então a pergunta que Deus faz a Adão deve ser entendida por nós como distanciamento da sua comunhão. Esta pergunta nos leva não somente a dar uma resposta, como também centralizar a nossa vida. Não é uma resposta que Deus quer ouvir de Adão. Deus quer ouvir de Adão a centralidade de sua vida. Deus quer ouvir de Adão um movimento na sua vida, para que Deus possa restaurá-lo novamente. Onde estamos? E como nós estamos onde estamos? Não é uma pergunta somente para Adão. É uma pergunta constantemente para nós. Aonde nós estamos? E como nós estamos onde nós estamos? Como tem sido a nossa vida? Qual a resposta que nós daríamos a Deus, caso Ele nos perguntasse isso? Qual seria a nossa resposta? Será que nós diríamos, olha Senhor, eu ouvi a tua voz aí, por isso eu me escondi. E quando eu responder para Deus dou a Deus essa resposta, o que está em questão é a minha nudez, escancarada, mostrada diante de Deus. Se eu não tiver a coragem de dizer, se eu tiver essa coragem de dizer, Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi, o que está em questão aqui é pecados não confessados. E pecados não confessados nos traz vergonha. E vergonha nos leva a nos esconder de Deus, constantemente. A nossa vida de oração diminui, a nossa leitura bíblica passa já a não ter mais, diminuímos a nossa frequência na igreja, porque nós não temos coragem de nos desencontrar com Deus, porque o que está sendo exposto é a nossa vergonha, e por isso nós nos escondemos. E por que nos escondemos? Ou melhor, do que nós nos escondemos? A primeira palavra de Deus ao homem decaído, em todos os sinais de graça, é uma pergunta vista para ajudá-lo. A pergunta que Deus faz a Adão não é condenatória ou condenativa, não é para condenar. A pergunta que Deus faz a Adão é para restaurar. E Deus restaura o homem a partir daquilo que o homem confessa. Tenta imaginar como seria a nossa história hoje se o Adão tivesse reconhecido o seu erro. Tenta imaginar como seria hoje a nossa situação se o homem tivesse dito ao Senhor, me perdoe, mas eu pequei. Felizmente, foi mais forte do que eu. Eu sei que o Senhor disse para não tocar naquilo, mas eu toquei, eu lhe desobedeci. Será que tem como o Senhor resolver esse problema para mim? Porque eu não posso resolver por mim mesmo? Será que o Senhor seria misericordioso o suficiente, e isso Deus é, para restaurar os meus caminhos? Talvez se tivesse havido em Adão essa humildade de reconhecer os seus erros, hoje a nossa história seria diferente. Talvez a nossa história seria completamente diferente. Mas no lugar de confessar um erro, esse homem se esconde. No lugar de reconhecer que errou, esse homem começa a justificar os seus erros. E a primeira tentativa de justificar foi colocar a culpa em Deus. Como? Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa não foi minha. Olha só, não há reconhecimento de erro, há acusação ao outro. Há a transferência do pecado ao outro. Eu pequei, eu estou nessa situação
mas foi porque alguém me fez assim. Eu fiz esse pecado porque eu fui seduzido por aquela mulher. Eu cometi esse erro porque aquele homem me convenceu a cometer. E a gente sempre vai colocando culpa nos outros. A gente vai sempre colocando culpa mais ainda em Deus, porque criou o ser humano. E a gente vê aqui uma justificativa indevida. Eu errei sim, mas foi a mulher que tu me deste. A culpa é tua e não minha. Eu errei sim, mas porque houve um tropeço. Aí Deus vai se dirigir ao tropeço. Que é a mulher, brincadeira. Não é tropeço nenhum não, tá? Essa semana foi o dia da mulher, e em homenagem à mulher, eu estou reestruturando as minhas palavras. Então Deus se dirige à mulher, e a mulher, no lugar de reconhecer, se ela tivesse reconhecido, talvez a história dela também teria mudado. Ela vai e acusa uma outra pessoa, ou um outro ser. Foi o Senhor que colocou a serpente no jardim. A culpa é do Senhor novamente. Quem mandou colocar serpente em jardim? Já pensou? Serpente, Deus, é lugar de estar em jardim? Ela poderia ter dito à mulher. Tanto lugar para o Senhor colocar a serpente, o Senhor vai colocar no jardim, onde o Senhor estava com a cabeça, Deus. E foi essa sua falta de atenção que me levou ao erro. Porque se o Senhor não tivesse colocado essa serpente no jardim, eu não teria pecado. Percebe, mais uma vez, encobrindo o pecado, colocando o erro nos outros. Não há reconhecimento da culpa, porque se houvesse reconhecimento de culpa, a história teria sido outra. E de vez em quando a nossa história não vai tão bem, porque não há em nós esse reconhecimento de culpa, não é? Não há em nós esse reconhecimento de culpa. Eu fui grosseiro com aquela pessoa ali, mas porque aquela pessoa foi grossa comigo, eu retribuí a grosseria a ela. Eu não dei bom dia para aquele cara ali, porque semana passada eu dei bom dia, ele virou a cara para mim. Então a gente vai começando a justificar o nosso mau humor, as nossas atitudes ruins aos outros. Pega o outro como sendo o resultado ou o princípio dos nossos erros. Não há reconhecimento, humildade. Coloca a culpa, inclusive em Deus, por aquilo que acontece com ele. Ó Senhor, aconteceu isso comigo porque o Senhor demorou em responder a minha pergunta. Eu estava esperando do Senhor uma resposta, o Senhor não me responde, eu tomei as minhas próprias decisões, e por isso eu bati a cara. Mas a culpa de quem que é? A culpa é do Senhor, que não respondeu as minhas perguntas. A culpa é do Senhor que me deu um não quando eu queria um sim. A culpa é do Senhor que me deu um talvez quando eu queria um não. Eu orei e o Senhor não me respondeu. A culpa é sua e não minha. Acontece isso constantemente com a gente. Aquilo que estava em Adão continua em toda a humanidade, nós somos frutos dele. É o nosso Pai, não tem como fugir. Está em nós esse sentimento de autonomia, de individualidade, de arrogância, de falta de humildade. Se Deus não entrar na história e nos restaurar, nós estávamos perdidos. E não adianta colocar folha de figueira, não, porque folha de figueira não esconde pecado de ninguém. O que esconde pecado é o reconhecimento da culpa. É reconhecer que o sangue foi derramado e o corpo foi partido por causa de nós. Deus poderia ter tomado um outro caminho. E estaria no seu direito se tivesse tomado. Se Deus tivesse feito assim, olha, eu vou destruir tudo, porque tudo me leva a destruir. Estaria no seu direito. Tinha todo o direito de fazer isso, porque Ele é Deus. Ele criou, Ele não deve favor para nenhum de nós. Quando a gente apresenta o Evangelho para alguém, às vezes nós diminuímos tanto Deus a ponto de mostrar para o outro que é Deus que precisa dele. Aceita Jesus pelo amor de Deus, como se Jesus precisasse da pessoa. A pessoa é tão arrogante que não reconhece que precisa de Jesus, e a gente vai no embalo, diminuindo, achando que Jesus é apenas algo insignificante, que a pessoa precisa dele. Não é bem por aí. As coisas são diferentes. Ele é Deus, nós precisamos dele. Ele não precisa da gente. Se Deus tivesse dito assim, eu vou destruir tudo, porque eu tenho razões para isso, todo direito ele tinha. Como todo direito ele teve quando ele falou, Noé, junta a tua família e entra nesse barco aqui que eu vou destruir tudo.
Noé entrou no barco e Deus destruiu tudo. Estava no seu direito. A humanidade estava caminhando de mal a pior. Os elementos vão se fundirem no céu. Se fundirão futuramente. Segundo Pedro, provavelmente o mundo acabará em fogo. Purificação. Deus está com todo o seu direito de fazer isso. Porque Ele está dando tempo para a humanidade. E a humanidade não reconhece esse tempo que Deus está dando. Deus está mostrando seus sinais na história. E o homem não está reconhecendo isso. Então Deus poderia ter tomado um outro caminho se Ele quisesse. Uma outra decisão. Uma outra iniciativa. Porque Ele tinha o direito para isso. Deus perguntou muitas coisas também a Adão. Ou poderia ter perguntado muitas outras coisas. E ao longo da história Ele pergunta muitas coisas a pessoas diferentes. E uma dessas pessoas que Deus pergunta, eu já vou terminar, prometo. O pastor Carlos falou que não é para hora de falar que vai terminar se você tem mais 3 folhas para falar. Porque você está enganando o povo, né? Eu vou terminar daqui a pouco, eu não sei quando, mas eu vou terminar. Então, Elias é uma dessas pessoas que Deus faz perguntas. E que Deus fez perguntas. No início de uma depressão, sabia que Elias teve sintomas de depressão? E Deus tenta, por meio de perguntas, resolver o problema da depressão daquele homem. Olha só, no início de uma depressão,